Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Bem-vindos ao TV 24 horas. Hoje estamos dando início a um novo projeto que se chama Tempo de Preparação, em que nós vamos abordar vários temas relacionados à construção de uma vida com propósitos. No dia de hoje, nós começaremos abordando um tema muito bacana que com certeza irá contribuir para a construção, na evolução de cada um. Nós passamos a analisar algumas coisas que nos diz o seguinte: antes que você nascesse, Deus planejou esse exato momento em sua vida. Não é por acaso que você está hoje aqui comigo. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você. Uma vida aqui neste mundo, para sempre e na eternidade. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Então, nesse programa que se inicia hoje, nós vamos falar sobre uma vida com propósitos. Muitas vezes nós existimos aqui neste mundo, fizemos muitas coisas, participamos de outras e não nos encontramos enquanto um propósito. Então, o nosso objetivo aqui na UniTV é trazer realmente uma mensagem sempre de esperança, de melhoramento, uma mensagem bacana para que todos nós possamos estar em harmonia com tudo de melhor que Deus planejou para a gente e que nos quer ver seres humanos cada vez melhores. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então veja que muitas vezes nós acreditamos que estamos no domínio das nossas vidas, dos nossos projetos, do nosso dia a dia, mas
mas na verdade é Deus quem nos conduz. E com Ele estamos realmente sempre muito protegidos, em paz, e que bom que todos nós possamos entregar as nossas vidas e estarmos em harmonia com Ele, porque tudo começa em Deus. Deus é quem dirige as nossas vidas, que nós possamos sempre enxergar e determinar o nosso caminho a partir do ponto de vista de Deus. Porque estamos aqui fazendo parte dessa experiência humana de uma forma temporária, e estar de acordo com todos os ensinamentos que Deus nos deixou através dos profetas já há tanto tempo, que configura, no caso, as Escrituras Sagradas, Antigo Testamento, que tem ensinamentos realmente muito importantes para aquele que gosta de estar estudando sobre a Palavra de Deus. E depois, então, o Novo Testamento, a Nova Aliança, que começa a partir do advento, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que eu creio muito que estamos nesse tempo de preparação, então muitas pessoas podem se perguntar ou pensar, mas Eugênia, como assim preparação? Sim, meus irmãos, nós estamos em um tempo de preparação, e não é de hoje. E muitas pessoas já estão nessa caminhada há longo tempo, há muito tempo, e nunca é tarde para que a gente comece a buscar esse caminho de estar em harmonia com os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus. A gente vai começar hoje, então, uma jornada com propósitos, uma vida buscando muitas vezes o que muitas pessoas já perderam pelo caminho, que é tentar encontrar um sentido para a própria vida, um propósito para viver. Se você que está nos vendo aqui hoje, não é por acaso, tem essa sensação de viver sem um propósito na sua vida, nós estamos aqui para ajudar você, porque nós também já há algum tempo estamos nessa busca, encontramos o nosso propósito, e é muito bacana poder compartilhar com pessoas queridas, pessoas que realmente estão sempre em comunhão com a gente nessa caminhada, e não poderia ser diferente. A gente vai parar para pensar sobre muitas coisas. Por que nós estamos aqui? Aonde que eu me encaixo nessa existência? Porque nós fizemos parte deste processo, e que começa aqui, nessa vida, e com certeza muitos que nos escutam nesse momento, nesse horário, podem estar se perguntando de onde eu vim, como eu devo seguir a minha caminhada, será que estou no caminho certo? Qual é a minha função enquanto ser humano, enquanto parte dessa vida? E eu convido vocês, nesses primeiros 40 dias, nós vamos fazer um intensivão aí de 40 dias dessa análise, e com certeza eu lhes garanto que quem acompanhar estes episódios do tempo de preparação, daqui 40 dias, daqui 40 episódios, vocês vão realmente ter um propósito nas suas vidas. Assim como aconteceu comigo, assim como acontece com várias pessoas que já fizeram parte desse processo de busca, e são apenas 40 dias de o início de uma caminhada de uma vida toda, em que você realmente se encontrará, você estará fazendo parte e se sentindo muito bem e realizado nessa vida. Por que 40 dias, Eugênia? A gente tem como referência episódios que aconteceram na vida de algumas figuras que nós estudamos
a partir do Evangelho, e por isso que estabelecemos esse propósito de 40 dias para estabelecermos uma vida com propósitos. Exemplos que nós temos na vida de Noé, que foi transformada por 40 dias de chuva, e a vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. São histórias muito bonitas de exemplo de vida. Nós vimos 40 dias que pessoas estiveram na Terra Prometida observando. Hoje nós chamaríamos de uma espécie de laboratório em que eles então foram em viagem analisar qual seria o local que deveriam então e iriam receber como herança e como se estabelecerem naquele lugar. Davi foi transformado pelo desafio de Golias proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias, em um momento em que muitas vezes a gente observa pessoas com depressão. Elias nós temos exemplos dessa história de Elias em que ele teve depressão. E Deus o auxiliou em 40 dias e transformou a vida de Elias. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido 40 dias no deserto. Se você está vivendo um deserto, meu irmão, na sua vida, não é local de paragem, vamos dizer assim. Não é local que você escolha estar para sempre. Então nós podemos, e eu posso lhe afirmar que nesses 40 dias, se você caminhar conosco nesse deserto que você se encontra, seguindo alguns exemplos, seguindo as informações que a gente vai passar aqui nesses 40 episódios, você daqui 40 dias estará em um lugar muito melhor do que esse deserto que está a sua vida hoje. Discípulos foram transformados em 40 dias, estiveram com Jesus, exemplos após a ressurreição de Cristo. Então, nesse tempo de preparação, nós queremos nos preparar, dar esse exemplo para você, em que em 40 dias nós vamos realmente ver este milagre na sua vida ser transformada como bênção do que aconteceu conosco. Nós vamos meditar sobre questões nesse período e que Deus permita que realmente você se transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira que você pensa, e você saberá como agir a princípio conforme a vontade de Deus nesses 40 dias. Nós não sabemos qual é o deserto, meu irmão, que você está passando hoje, mas nós podemos lhe assegurar, se você acompanhar estes episódios do tempo de preparação aqui na On TV comigo, e vamos ver se temos outros irmãos que também venham depois dar o testemunho dos milagres que aconteceram nas suas vidas, nós realmente vamos ter uma vida com propósito. A tua vida terá propósitos a partir de então. A partir do primeiro episódio já você terá uma ideia das bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida. Veja que você não está aqui apenas como um telespectador, como um ouvinte, como alguém que vê este programa, mas a gente te convida para que você interaja com a gente. Há um QR Code na tela em que vocês podem enviar perguntas referente a isso, enviar exemplos do que você esteja passando. Claro que o seu nome será mantido em sigilo, não é o nosso objetivo expor pessoas, mas sim circunstâncias, fatos de irmãos que estejam passando por determinadas coisas nas suas vidas, e nós queremos que você faça com que esse objetivo nosso aqui, tempo de preparação, seja algo seu. E a partir do momento que você comece a interagir conosco, então você se sinta parte desse projeto
dessa construção e que nós vamos dar início a partir de hoje. Teremos reflexões muito importantes em que nós vamos refletir sobre o que estaremos abordando e você irá então pedir, essa é a primeira orientação, para que o Senhor lhe dê discernimento, entendimento em tudo que nós vamos falar a partir de agora. Entregue o seu coração, entregue a sua vida, seja sincero, como se você estivesse falando diante de um espelho, com você mesmo, sem julgamento, sem nada que venha interferir nesse processo. Você não precisa falar isso para ninguém, é algo para a sua vida, para que daqui a alguns dias você possa acordar pela manhã e ter um propósito na sua vida, e isso irá acontecer. Pode ter certeza disso. Durante a nossa caminhada, vou deixar algumas palavras para que vocês anotem. Como assim, Eugênia, é tema de casa? Não é tema de casa. Mas se você tiver um bloquinho, se você tiver algum aplicativo no seu telefone que você queira anotar essas palavras para refletir de um dia para o outro, será realmente muito importante para você. Todo esse processo a gente já fez, eu já fiz, e realmente foi algo que transformou a minha vida. Nós vamos orientá-los nessa caminhada. Você fará disso um hábito diário de reflexão sobre temas importantes que irá transformar tudo que você tem como conceito do que esteja vivendo. Eugênia, mas a minha vida não tem sentido, estou apenas existindo um dia de cada vez. Não, meu irmão, você terá um propósito na sua vida muito abençoado e fará disso escola. Como assim, Eugênia, escola? Sim, porque a partir do momento em que nós mudamos a nossa vida e as pessoas observam na nossa família, nas nossas amizades, que estamos muito bem com a forma que nós abraçamos essa mudança, as pessoas começam a olhar de uma forma mais positiva para você. As pessoas vão começar a acreditar em você. Se as pessoas hoje não acreditam mais no que você está falando, as suas ideias não fazem mais sentido e muito menos você hoje se vê como uma pessoa sem credibilidade no meio em que você vive, realmente isso irá mudar profundamente a partir de hoje. E nós vamos então, a partir desse primeiro episódio, é importante que você que está nos assistindo tenha essa ciência. Nós estaremos também em oração, estaremos em prece pela tua vida financeira, pela tua família, pela tua saúde e para que você seja uma pessoa muito feliz, para que você tenha propósitos abençoados na sua vida. Então, durante esses 40 dias também é importante que você tenha ciência que pessoas que estão focadas nesse trabalho, estarão em oração pela sua vida e para que você realmente tenha uma mudança e se encontre nesse mundo que hoje em dia está muito difícil de nós conseguirmos conciliar tudo que queremos ter, queremos ser enquanto ser humano, com aquilo que realmente possa nos melhorar enquanto ser humano e aonde nós vivemos. É praticamente um desafio essa jornada espiritual desses próximos 40 dias e eu convido vocês para que transforme isso em um hábito diário, que você assuma esse compromisso junto com a gente, como se fosse um acordo, em que nós estamos realmente focados em ajudar você e que você aceite essa ajuda. E nós temos o testemunho de melhoria nas nossas vidas. E o nosso objetivo é que você possa compartilhar também dessa alegria com a gente. Vamos começar juntos essa caminhada, este tempo de preparação, porque realmente haverá mudanças extraordinárias na sua vida. E
nós vamos parar para pensar sobre essa questão e eu gostaria que nesse momento você parasse para refletir comigo e tente encontrar dentro de você uma resposta aqui, ó. Qual é o propósito da sua vida hoje? Quando você acordou essa manhã, quais eram os teus objetivos desse dia? É muito importante essa pergunta, porque quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve, meu irmão. E quando nós já acordamos com planos de vida traçados, a chance de dar tudo certo naquele dia e no próximo e nos seguintes é muito grande. Então, este programa Tempo de Preparação é para você. É uma criação da OnTV para você, para a sua vida. Compartilhe com seus amigos, convide aquelas pessoas que você observa que também estão vivendo um deserto no seu dia a dia. Leve uma mensagem de esperança para esse irmão. E, meu irmão, eu creio que existe algo melhor para mim. Mas eu estou muito triste, não estou feliz com a minha vida, não sei o que vou fazer daqui a um ano, não tenho nada planejado para os meus dias. Não. Existe sim propósitos maravilhosos, verdadeiras bênçãos para a sua vida também. Eu não encontrei ainda qual é o meu propósito, meu irmão, mas nos próximos 40 dias eu estarei me preparando, tempo de preparação para tudo de melhor que irá chegar e mudar os meus dias. Convido vocês, assim como a todos que vocês compartilharem, que trouxerem para esse projeto, porque é melhor haver dois do que um. As escrituras já nos dizem. Porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais naquilo que se dispõe a fazer. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda com 3 cordões é difícil de arrebentar. Eugênia, são 40 dias, parece que é um tempo longo. Esse tempo não é nada, meu irmão. Frente às maravilhas, a toda a alegria, a toda a paz espiritual que você irá sentir a partir de então, a partir do primeiro passo, a partir de hoje. Quando a gente diz para que você convide alguém, é realmente para os momentos de indecisão, que você se sinta cansado, desanimado, porque se você estiver nesse processo de preparação, com mais alguém que se disponha e esteja realmente disposto a mudar as suas vidas, mudar a sua vida, será mais fácil, porque quando um estiver meio desanimado, o outro vai lá e ajuda. Vocês serão mais fortes. Normalmente a gente faz esse trabalho em grupos de pessoas que realmente estejam se sentindo da mesma forma, em busca de um mesmo objetivo, que é ser feliz, que é encontrar um propósito abençoado para as suas vidas. Felizes são os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. O que quer dizer isso, meus amigos? A abordagem que é interessante que a gente reflita. É uma semente que hoje nós estamos plantando no teu coração. E você guarde contigo essa ideia, essa mensagem de hoje, faça parte de tudo isso. Proteja
esse teu propósito. Já começa com um propósito. Você determinar um tempo do seu dia para pensar em você. Se você, e isso é muito humano, nós também temos momentos que somos assim, pensamos muito mais nas outras pessoas do que na gente mesmo. Mas para que nós possamos ajudar as outras pessoas, que muitas vezes é o nosso objetivo, nós precisamos estar bem, fortalecidos. Não podemos estar fracos, sem foco, para podermos então estender a mão ao outro. Concentrar tudo em nós mesmos nesse momento, para então a gente poder encontrar primeiramente qual é o nosso propósito na nossa vida, né? E compreender que você, meu irmão, foi feito, foi uma criação de Deus e que a sua vida realmente tem muitas alegrias. Você não foi colocado nesse mundo para sofrer, não. Se você está sofrendo hoje é porque não se encontrou ainda nesse mundo. Existe algo fora do lugar e o objetivo do tempo de preparação é fazer com que você se encontre e seja muito feliz, assim como a gente também é, a partir do momento que determinamos e reconhecemos determinadas coisas nas nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou em Deus e em Deus encontramos então um propósito. Veja que muitas pessoas podem encontrar sentidos passageiros nas suas vidas, que Deus não faça parte, mas quando você escolhe levar o seu caminho sob a orientação do que é divino e espiritual, você se sente realmente fortalecido e aquela sensação de paz realmente passa a fazer parte da sua vida. Você não vive mais tão preocupado com os outros, com o que há, com o porvir. Você entende que tudo faz parte de um processo, que você faz parte de algo muito maior, e o seu coração está em paz e você é capaz realmente de tudo. E hoje, após o meu processo de encontro do propósito da minha vida, eu encontrei algo muito maior. E essa foi uma construção aos poucos, em que eu enxerguei que o propósito da minha vida, agora estou dando o meu exemplo para você que está começando hoje aqui comigo, esse projeto, o meu propósito de vida não está em mim mais. Começou sendo para que eu encontrasse o meu. Hoje em dia isso já transcende essa ideia. Hoje o meu propósito está nele. Fazer a vontade dele, isso é o que me conforta, isso é o que me completa e me faz feliz. Então, esse é um exemplo muito pessoal, cada um encontrará o seu propósito de vida, o importante é que encontre, não é mesmo? E a gente começa a se perguntar o que a gente quer ser nessa vida, nesse mundo, diante de pessoas, do nosso trabalho, em tudo que a gente está envolvida, o que a gente precisa, como que a gente tem que levar a nossa vida, o que vou fazer da minha vida. Talvez você esteja nessa fase, vivendo um deserto e se perguntando o que eu vou fazer da minha vida. Nós temos a resposta e vamos ajudar você a encontrar os seus objetivos, fazer com que você volte a sonhar para um futuro realmente de muita esperança e de realizações extraordinárias. A palavra nos diz que a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Existe aquele que crê, né? E ele mantém todas as pessoas, então, nesse propósito, e o ser humano também vai em busca disso. Mas hoje nós estamos apenas começando e a gente para observar, e é importante que você
tenha ciência disso, e não é uma receita que nós vamos passar. Até porque esse caminhar é individual, é muito pessoal. Então é como se ao fim de 40 dias as pessoas acabassem criando a sua própria fórmula, os seus próprios propósitos de vida. E essa que é a nossa ideia. Até porque não estamos aqui para doutrinar ninguém, podemos dar o nosso testemunho de como aconteceu com a gente. Hoje, viver para mim, aí vem o testemunho, é deixar que Deus me use como instrumento dele. Isso é o que eu cheguei à conclusão, encerrando esse processo e posterior a isso, para os propósitos dele. Então, eu aceitei, entreguei a minha vida a Deus para que eu seja instrumento dele. Esse é o meu propósito. E estamos aqui para descobrir qual será o seu. Eugênia, é tempo de preparação, é um programa de autoajuda? Não, meu irmão, não é de autoajuda. Mas nós vamos sim definir alguns valores, metas, dependendo bastante das tuas habilidades, dos teus sonhos, das tuas realizações, de tudo que você queira realizar na sua vida. Por isso é importante esse QR Code que está na tela. Então, você pode realmente interagir com a gente para que a gente compreenda o que você espera. Porque algo você espera. Talvez você não tenha a força de dar o primeiro passo, mas juntos seremos mais fortes, como falamos no início. E não vamos deixar que você desista dessa ideia, porque é realmente algo que trará uma mudança significativa na sua vida. E descobrirmos a nossa verdadeira identidade é algo primordial e muito importante. Então, a partir desse momento em que você vai abrir a sua visão, nós vamos observar e você irá observar isso, que passará a ver a vida de uma outra forma, a voltar a sonhar e planejar o seu futuro, que você irá descobrir o propósito pelo qual está aqui. É impossível que se viva sem saber por que estamos aqui. Vivermos a partir de especulações, de achismos, né? Então, nós temos sim uma alternativa a essa especulação, a essa indecisão, a essa confusão, porque cremos que Deus não é um Deus de confusão, mas de esclarecimento, de verdade e de revelação. Anotem essa palavra, revelação. Algo magnífico será revelado para você. Você receberá uma revelação de Deus sobre o agir na sua vida, propósito na sua vida. Basta que você esteja disposto a isso. E você passe a conversar com aquele que rege todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Nós podemos ter um vago entendimento do que nós vivemos até hoje, do nosso passado, mas não temos a menor noção. Nós podemos até ter uma previsão, imaginar que daqui uma hora a nossa vida será de determinada forma, mas na verdade nós não sabemos. E como é difícil viver assim, né, de especulação, pode ocorrer de determinada forma, isso pode acontecer, não pode. Isso traz a ansiedade na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas podem estar desenvolvendo uma depressão, as pessoas podem estar desenvolvendo síndromes, tipo síndrome do pânico, podem, devido às incertezas que as pessoas ficam em relação
ao que esperar da vida. Então veja a importância de estarmos conectados conosco mesmo, com a nossa consciência, com a verdade que há no nosso coração, em poder abrir o nosso coração com aquele que não nos julga, mas nos acolhe, para que com a nossa consciência realmente estabelecermos o que nós queremos. Mas primeiramente é importante que a gente saiba o que a gente é. Não há como se determinar um futuro, nem o dia de amanhã, se a gente não sabe quem a gente é e o que a gente espera da vida. E Deus, no meu caso, daí vem o meu testemunho, não foi assim um ponto de partida para esse processo. Porque Deus já faz parte da minha vida há muito tempo, mas Ele é a fonte, no meu caso. Então veja que, ao passo que nós vamos refletindo sobre determinadas coisas, hoje eu estou aqui com você, eu posso dar o meu testemunho, não posso falar do que ocorreu na vida de outras pessoas, mas sim o meu exemplo. E sempre que eu tive certeza na minha vida, em relação a tudo que eu tinha que tomar uma decisão, resolver, sempre eu consultava e as coisas começaram a dar certo a partir do momento que eu passei a consultar a sabedoria divina. Como assim, Eugênia? Sim, enquanto eu estava me baseando, enquanto eu estava agindo conforme o meu entendimento, conforme mesmo com horas de reflexão, de estudo, de embasamento teórico, de exemplos, de livros de autoajuda, de palestras, eu nunca tinha certeza numa decisão, eu nunca sabia o resultado exato da minha ação em relação a determinada coisa. A partir do momento que eu passei a compreender e consultar a sabedoria divina, as coisas mudaram e eu comecei a ter resultados exatos na minha vida. Eugênia, como que a gente consulta a sabedoria divina? Bom, meus irmãos, estar em conexão com o Espírito Santo, com o que ele nos revela, é um processo que nós precisamos estar muito dispostos a isso. Através do estudo da palavra de Deus, é uma construção. E comigo realmente foi dessa forma. Porque eu precisava na minha vida ter respostas concisas, corretas, certeiras em relação ao que eu queria como resultado dos meus dias. Verdades, não apenas psicologia popular, informações do que terceiros achavam em relação a algo, achismos. Não, eu queria respostas, eu queria verdades. Então eu fui na fonte do que eu creio, do que eu acredito, e isso realmente faz a gente alcançar o sucesso em tudo que a gente empreende, em todos os nossos objetivos na nossa vida. Então a gente vai passar, e eu lhe afirmo isso, que você irá descobrir a sua identidade. Até porque, para nos transformarmos em algo melhor, nós precisamos identificar quem nós somos. Quem eu sou? Qual a minha identidade enquanto ser humano? Como está a minha vida? Tudo isso é um processo, né? Então, a partir do momento que eu me encontro, que eu sei quem eu sou, isso é muito importante na vida, em tudo, a gente passa, então, a determinar quais são os propósitos que aquele ser humano que está ali, que se conhece, conhecer a si mesmo, é capaz de desenvolver, porque nós temos sim limitações humanas, e isso nós temos que levar muito em consideração. E veja que no meu caso, e daí vem
meu testemunho, meu exemplo, né? Eu descobri que todos os propósitos que eu determinei na minha vida faziam parte de um todo, de algo muito maior, determinado. E eu não queria viver à margem disso. Se o que é bom, se o que é louvável, se o segredo do sucesso em tudo que eu espero enquanto ser humano está aqui, faz parte disso, por que eu vou querer fazer parte do que é ruim? Do que está à margem, da indecisão, da confusão, do que é triste, do que é depreciativo, do que não vem para somar. Então, a gente vai passar também, assim como vocês também vão compreender que a partir do momento em que nós vamos nos conhecendo como seres humanos de uma forma particular, nós vamos nos encaixando. Ah, Eugênia, então veja aqui. Qual o propósito na minha vida? Fazer parte de algo muito maior que nos está reservado e nos será revelado por aquele que sabe todas as coisas? Ou eu quero viver apenas sob o entendimento humano, muitas vezes o meu, que é limitado, que não tem o entendimento necessário? E eu digo, não é entendimento do que dizem os livros, eu digo vivência, experiência, determinação. Então, que nós possamos sim estabelecer propósitos nas nossas vidas, nos encontrarmos, porque eu tive exemplos, e digo que aconteceu na minha família, com os meus pais, que a gente chegar ao fim da vida, que não sabemos o dia, mas muitas vezes pegamos a ficha e já vemos que estamos no derradeiro, né, da caminhada. E então, meus pais ficaram por muito tempo em determinados locais hospitalares, né, em que eu conversava muito com aqueles que estavam na mesma situação. Pessoas que muitas vezes estavam acamadas naquele local, que não teriam um retorno positivo para suas vidas. Então as pessoas diziam assim: sabe, moça, Eugênia, eu não vivi a minha vida. É incrível. Estou com 60, 50 anos, sou jovem, né? Mas hoje me vejo doente, estava em hospitais, né? Muitos, às vezes, em estado terminal, tinham consciência que não haveria um retorno à normalidade das suas vidas. Havia apenas tratamentos paliativos, uma procrastinação dos seus dias. E a ficha caía de uma forma extraordinária, que eu vi muitas pessoas me falando sobre isso, e pessoas que não se conheciam. Não era um grupo que estava vivendo em determinada circunstância em que um induzia o outro, não. Pensamentos individuais, pessoas que estavam, cada um vivendo circunstâncias diferentes, e então chegavam à conclusão e diziam para mim assim, você é jovem, encontra o teu caminho e viva a tua vida, porque passa muito rápido. E é interessante a gente ter essa consciência que estamos hoje fazendo parte de um todo que amanhã talvez a gente não faça mais parte. Qual é o nosso legado? O que nós deixamos aqui? Como vivemos os nossos dias? Como é que você está vivendo a tua vida, meu irmão? Você apenas acorda, o horário passa, você paga boleto e começa o outro dia e você não sabe como será o fim daquele dia. Você não tem nada planejado para o teu fim de semana, nem para as tuas férias, nem para o ano que segue. Então, tudo isso que a gente vai vivendo como experiência, eu acho que pessoas que convivem com irmãozinhos que estejam muitas vezes passando por dificuldade de saúde, já ouviram isso. Eu não vivi a minha vida. Gente que me disse assim, se eu tivesse mais tempo, eu faria tudo diferente. Mas a brevidade da vida, você
saber que não tem muito tempo de vida é que te faz muitas vezes parar para pensar sobre tudo isso. E que nós que estamos aqui hoje nesse projeto, Tempo de Preparação para Viver, nós queremos viver uma vida abençoada, consagrada, feliz, com um futuro esplêndido. É importante, faço esse convite a todos. Vamos viver a nossa vida e encontrar um propósito, viver uma vida com propósitos, para que não cheguemos a determinados momentos nas nossas vidas e possamos dizer ou pensar ou refletir que tivemos uma vida sem sentido. Apenas os dias se passaram, o tempo humano, relativamente humano, passou e nada foi construído por você. Quando eu digo construído enquanto ser humano, em você, e quando você está muito bem, que você realmente está sendo útil nessa existência, construindo algo pelo outro, podendo estender a mão de uma forma significativa para aqueles que mais precisam. E para isso precisamos, e é algo necessário, que estejamos bem, que a gente possa dar um exemplo. Eu estou bem, me encontrei, tenho propósitos na minha vida, e você também pode, porque sou testemunho vivo disso. Basta que você queira, meu irmão, fazer parte de tudo isso, ter revelações muito significativas na sua vida, de entendimento na tua consciência, então tomar um novo caminho. Comigo, lá vem o exemplo, senta que lá vem história, não é mesmo? Mas no meu exemplo, eu descobri na minha vida que eu não sou o foco. Eu pouco importo no todo. Claro que isso bem depois, porque eu, quando fui em busca disso, estava buscando me encontrar o foco da minha vida. E eu descobri depois de algum tempo que a minha vida era muito mais do que eu apenas existir. É o que eu poderia deixar em relação aos outros. O que nós podemos construir no coração do outro é o que nos dignifica, é o que nos faz existir, porque enquanto matéria, meus irmãos, cheguei a essa conclusão, não somos nada enquanto matéria. Mas o dia que deixarmos de existir enquanto matéria é que nós compreendemos o que realmente somos. Sabe aquela pessoa que você lembra e sente ela presente na tua vida, porque realmente ela tem valor, ela significou muito e significa e vai significar para sempre? Essa pessoa, ela deixou algo marcado na tua vida. E se o tempo de preparação que vamos começar hoje nessa caminhada tocar o coração e mudar a vida de uma pessoa, já estarei realmente muito feliz, e o propósito desse trabalho terá realmente me deixado muito feliz nesse projeto aqui na ONTV. Então veja que a pergunta de hoje que eu gostaria que vocês refletissem no derradeiro aqui do nosso primeiro episódio, eu gostaria que você lembrasse, buscasse na sua memória, como tem sido a sua vida. Como foi? Sua vida é muito comprida. É uma experiência muito comprida para relembrar assim. Como foi o seu dia hoje? Como foi ontem? Como tem sido este último ano na tua vida? O que você conseguiu realizar, meu irmão? E digo realmente enquanto ser humano, não estou dizendo de bens materiais, isso é muito importante, é o que nos dá conforto, é o que nos dá estabilidade, é muito bom. Mas enquanto ser humano, o que você realizou? Posterior a isso, o que você realizou até agora na sua vida? Daí podemos aprofundar um pouquinho mais. E
para que você possa então ir construindo junto com a gente, junto comigo aqui, a tua identidade. O que você criou? Qual é a tua história? E essa é uma missão para que você reflita, porque assim como Deus, que eu creio, eu sou cristã, eu acredito em Cristo, em Deus, assim como Deus, eu vou ter que dar sempre esse exemplo, meu irmão. Mesmo que você não seja cristão, que você profetize outra fé, você vai ouvir eu falando o meu exemplo. E o que Deus cumpriu na minha vida foi algo muito maior do que os propósitos que eu tinha. Porque a gente cria propósitos com base no nosso entendimento e nas nossas limitações humanas. Mas Deus, no meu caso, na minha vida, estabeleceu propósitos muito maiores com base em tudo que eu entreguei a minha vida para Ele. E realmente pedi sinceramente para que coisas boas acontecessem, para que eu me encontrasse, porque de repente eu me vi realizando muitas coisas no mundo como um todo, ocupando cargos, diplomas, e eu parei para pensar, o que eu sou? Não é o que eu tenho, o que eu conquistei e acho que sou, por exemplo, merecedora. Estudei muito, consegui diplomas, trabalhei bastante, consegui bons cargos na minha vida, concursos por beleza. Mas quem eu sou? Quem é Eugênia? E parar para refletir tudo isso realmente me trouxe transformações muito importantes. E a partir desse momento eu posso dizer para vocês que a gente vive muitas vezes nesse mundo que corre tanto, sem paz, na ansiedade. E a partir do momento que eu encontrei as respostas que eu precisava, a minha vida mudou profundamente. E a felicidade, a paz, a certeza no futuro, como é bom nós trabalharmos a nossa vida com uma margem de previsão. Então, o nosso programa Tempo de Preparação, uma produção da ONTV, 24 horas, ligada em você, realmente tem esse propósito. Vamos juntos? Convido a você para fazer parte desse projeto. Queremos realmente contribuir para que você esteja cada vez melhor e siga com a gente, encontre realmente, tenha propósitos na sua vida, uma vida com propósitos. Deus sabe em quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa aprovação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. José sonhando no deserto, era o tempo de preparação. José desacreditado, era o tempo de preparação.
Quando José vendido foi, era o tempo de preparação. Quando José foi pra prisão, era o tempo de preparação. Só Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Davi cuidando das ovelhas do seu pai, era o tempo de preparação. Davi humilhado pelos seus irmãos, era o tempo de preparação. Davi matando o urso e o leão, era o tempo de preparação. Davi com estilingue em sua mão, era o tempo de preparação. Só Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus está te preparando para governar. Deus está te preparando para uma nação abençoar. Deus está te preparando, então desce pra subir. Deus está te preparando, por esse motivo Ele te trouxe aqui. Deus está te preparando para governar. Deus está te preparando para uma nação abençoar. Deus está te preparando, então desce pra subir. Deus está te preparando, por esse motivo Ele te trouxe até aqui. Por esse motivo Ele te trouxe até aqui.